Trump e Bolsonaro. Trump agora está passando por um novo processo de impeachment, acusado de incitar as invasões ao Capitólio, né? Ele não governou pela cidade, pela América, pelos americanos. Ele governou por ele mesmo. Bolsonaro, ele nunca fez nada pelo Brasil. Ele só faz as coisas pela família dele, por ele mesmo também, né? E o Bolsonaro também. O Bolsonaro, ele age de acordo com a lei apenas na aparência, né? O que ele pode, ele dribla a lei, mas também ele age contra a lei. E isso ele não, covardemente, ele não mostra. Ele tem ligação com a milícia, que cometeu vários crimes, que matou Marielle Franco. Mas o Trump e o Bolsonaro parece que seguem a cartilha do Trasímaco. Sabe o Trasímaco? É um cara que conversou com Sócrates no livro 1 da República, né? Um cara que achava que a justiça é o benefício do mais forte. Sócrates, no livro 1 da República, primeiro conversou com Céfalo. Para o Céfalo, a justiça é uma coisa que ele estava fazendo, porque ele estava devolvendo aquilo que ele devia para as pessoas. Sócrates, olha, se a coisa fosse tão simples assim, estava ótimo, né? Não é bem assim, porque imagina se um dia o cara tá louco, de raiva, e você vai e devolve uma faca que você emprestou dele. Devolve para ele. Isso não é justo. Então, essa regra de que sempre devolver aquilo que te emprestaram, que a regra de que isso é o justo, não serve, né? Não tem sentido. Mas o Sócrates veio então com a missão, eu tenho que saber o que é a justiça, eu tenho que definir a justiça, para eu saber se as pessoas são justas ou não. Aí ele conversou depois com Polemarco, que tinha a ideia de que o justo, uma ideia distributiva, o justo é beneficiar o bom e trazer malefícios para o mal. É elogiar, é beneficiar aquele que é o bom cidadão. E é punir, é oprimir aquele que fez o mal, aquele que cometeu um crime. O Sócrates pensou assim, bem, mas a justiça, ela é tanto uma virtude da cidade quanto uma virtude da alma. Será que a justiça, então, uma ação justa, será que ela vai querer trazer malefício? Ou será que ela não vai querer trazer benefício para a justiça que está na alma daquela pessoa? Fazer um ladrão se tornar justo. Então a justiça não é trazer malefício, é trazer benefício a quem quer que seja. Aí depois o Sócrates veio para a conversa com o Trasímaco, né? O justo é o benefício do mais forte. E antes, em outros diálogos, o Platão tinha conversado com o Glauco, né? Glaucon. Para que a ideia era o seguinte: a justiça não é uma coisa que se busca por ela mesma. A justiça é uma coisa que você só busca pela vantagem que ela te dá. Então aquele que faz justiça, ele age pelo interesse de outra coisa, pelo que ele pode obter de vantajoso, né? Por ela mesma, ela não traz vantagem, nem sempre traz vantagem. E como o foco, o interesse está na vantagem que ele extrai, ele pode fazer um injusto também, né? O importante para ele é a vantagem que ele extrai do que ele faz, né? Olha como a gente está se aproximando do pensamento de um governante injusto. O governante acha que a lei é uma coisa que existe para beneficiá-lo e que a lei expressa a justiça.
para a vantagem própria, a vantagem dele. O governante, então, nesse sentido, o justo, ele não está pensando nas vantagens dos outros, está pensando na vantagem própria, e para ele a justiça não é uma coisa que se busque por ela mesma. E numa outra conversa do Sócrates, ele falou com um cara que foi chamado no diálogo de estrangeiro de Atenas. E ele tinha uma ideia de que a justiça é uma coisa que não é natural, não está dada, mas é uma coisa que é um objeto de disputas. Os grupos da cidade disputam sobre as leis, que leis vão ser feitas. E o grupo vencedor, ele cria as leis em benefício próprio. O estrangeiro de Atenas não fala que é em benefício próprio, ele fala que as leis não estão dadas, que elas são construídas nas disputas. Até aí, a gente também pensa assim, que as leis são coisas disputadas, mas não pela força, pela concordância de razões. Isso é socrático. Chegamos a uma verdade pela concordância de razões, não pela disputa de força. Mas essa ideia do estrangeiro levou o Trasímaco a falar que, além da justiça não estar dada, além de ela ser construída e estipulada pelo mais forte, pelo vencedor das disputas, ela beneficia o mais forte. Ela é uma expressão da vantagem sobre o mais fraco e ela serve para oprimir o mais fraco, fazer o mais fraco beneficiar o mais forte. Trasímaco vai a fundo nesse argumento de que a justiça serve para o benefício do mais forte, através da lei, né? Aí o Sócrates pergunta assim, mas e se o governante, ao propor uma lei, ele errar e acabar propondo uma lei que na prática o prejudica? Será que então que o justo, como é seguir a lei, significa o malefício do mais forte? Uma provocação, né? Aí o Trasímaco fala, não, se o governante fez uma lei que traz malefício para ele, naquele momento desse erro, a arte do governar faltou a ele, então ele não foi governante. Portanto, o governante é aquele que age quando a arte do governo está nele, então quando ele faz leis que o beneficiam. O Sócrates, então, ele tenta isso aqui. Será que um médico, aquele que tem a arte da medicina, ele não quer o benefício do doente? Ou ele quer o benefício próprio? Ele quer o benefício do doente. O governante, ele tem um trabalho árduo, um trabalho que na verdade ninguém quer. Quem quer trabalhar pelo benefício de uma cidade? Olha esse trabalho, expondo você a descuidar da sua casa, da sua família. Isso é um trabalho que ninguém quer, as pessoas só fazem isso se forem obrigadas. Inclusive, se você pegar o Totem e Tabu do Freud, ele vai mostrar os reis que são os impostos. Eles não querem ser reis, porque eles têm uma série de privações, uma série de contenções físicas, obrigações. É um peso ser rei. Então, o governante, ele precisa se associar a uma outra arte. Ele chama de arte do mercenário. É aquele que sabe ganhar dinheiro. Então, o governante, ele precisa receber salário, em troca do malefício que é para ele ser um governante, trabalhar pelo benefício dos outros. Aí o Trasímaco fala, não, nada a ver, Sócrates. Olha só, um governante é como um pastor de ovelhas. Você acha que o pastor, ele pastoreia, ele engorda as ovelhas para elas ficarem felizes? Não, é para ele lucrar, ou para ele comer essas ovelhas.
é benefício próprio. Aí o Trasímaco, nesse momento, ele vai torcer o argumento dele. A justiça não vai ser mais a vantagem do mais forte, mas o injusto leva vantagem sobre o justo. As ovelhas são como os justos. Ele diz que são ingênuos. Bom é o injusto, é aquele que domina esses justos, sabe? Aquele que tira vantagem deles. Esse cara é o que vive feliz. Aí o Sócrates, então, ele pensa assim: eu tenho que mostrar para esse cara aquilo que se associa ao injusto que ele está elogiando. Então vamos lá. O bom e o sábio. Um bom médico é aquele que sabe a medicina, a arte da medicina. Ele quer se sobressair sobre outro bom médico? Ah lá, aquele cara é um bom médico. Eu também sou um bom médico. Eu vou dirigir a ação dele. Ele não sabe o que faz. Não, isso não acontece, né? Eu vou me associar a ele, vou trabalhar junto com ele. E um bom médico, ele vê um cara que se acha médico, mas não é, né? Ele vai querer se sobressair sobre ele. Pô, aquele cara ali, ele passou um remédio errado, ou aquele cara não é médico, está fingindo que é. Eu vou pro conselho de medicina, ou eu vou dar um toque nele, né? Então, o bom e o sábio não querem se sobressair, não querem prevalecer sobre outro bom e sábio. O bom e sábio quer prevalecer sobre o ignorante e o malévolo. O bom e o sábio não quer prevalecer sobre o semelhante a ele, quer prevalecer sobre o diferente dele. E o ignorante, como é que é com o ignorante e o malévolo? Um cara que sabe que é um mau médico, né? Ele vê um bom médico ali, ele vai querer diminuir o bom médico, né? Ah, você acha que sabe, mas não sabe nada. Vai querer diminuir o bom médico, tirar ele do emprego. E também vai fazer o mesmo com outro mau médico. Vai querer sobressair, ter mais poder que ele. Como é que esse cara tem poder? Ele nem é médico. Se ele está ali, eu também posso estar ali no lugar dele. Eu posso me dar bem. Se ele está ali se dando bem, eu posso me dar bem também. Então, o ignorante e o malévolo querem se sobressair sobre tanto o semelhante dele, outro ignorante malévolo, como o diferente dele, o sábio e o bom. E o justo? Ah, eu agi justamente. Não, o justo. Você acha que ele vai querer sobressair sobre outro justo? Ou vai querer sobressair sobre o injusto? Vai querer sobressair apenas sobre o injusto. E o injusto vai querer sobressair sobre o justo e sobre o injusto. O injusto quer se sobressair sobre todo mundo. Então, o justo é como o bom e o sábio. Eles não querem se sobressair sobre o justo, o bom e o sábio. Ele quer sobressair sobre o injusto, o ignorante e o perverso. E o injusto, ele é como o ignorante e o malévolo. Ele quer sobressair sobre todo mundo. Todo mundo. E aí, então, é a semelhança que o Sócrates faz o Trasímaco ver. O Trasímaco que não concorda, ele como um cara que defende esses pontos de vista, de que o injusto tem que prevalecer sobre o justo, e que o justo é a vantagem do mais forte. Ele é um cara que é difícil de conversar, difícil de escutar as razões do interlocutor. O Trasímaco começa a conversa do Sócrates ameaçando Sócrates e diz que está concordando com ele só para fazer ele feliz, mas na verdade ele não concorda. Ele continua achando, sempre vai achar que o justo existe para a vantagem do injusto, que é o mais forte. Também que ele sabe que o injusto é o mais forte, né? É aquele que troca as trocas de razão pela força física, né?
Então, mas o Sócrates mostra na conversa com Trasímaco a semelhança do injusto com o ignorante e com o malévolo. E como num grupo de pessoas injustas, se eles forem 100% injustos, eles não vão se entender, esse grupo vai se vacilar, vai acabar todo mundo preso ou morto. Se não existe o mínimo de justiça, o mínimo de acordo entre eles, eles se autodestroem como um grupo. Por quê? A injustiça causa disputas nos grupos, no governo e na própria alma. A discordância, a infelicidade. Da mesma forma como a justiça, ela é o ajustamento da alma interno à alma, dos grupos sociais e no governo da cidade. Aí você olha para esses presidentes, eles são injustos, porque eles governam em benefício próprio, eles usam a lei no que elas interessam para o benefício próprio deles. Eles não governam para os governados, para o país. E eles não governam, como eles são injustos, eles não governam para promover a justiça social. E a gente tem uma ideia de justiça social como a gente banaliza essa ideia, né? É distribuição. Mas, na verdade, justiça social tem a ver com ajustamento social, acordo social. Existem problemas sociais e problemas urbanos por causa do desacordo social causado pelo capitalismo, pelas nossas diferenças de trabalho, de consumo, de modos de vida, de riqueza, desajuste social, guerra social. As pessoas querem ser os injustos, querem ter mais poder do que os outros, já que o injusto é aquele que tira mais vantagem. É muito melhor você ser injusto do que ser justo, né? É piegas falar que você quer um país justo e que você quer ser justo e que você acredita nas instituições do Estado porque existem para promover a justiça. É piegas falar isso, né? A gente acha que o bom é ser injusto, bom é seguir a lei quando ela beneficia você. É você ser presidente, porque você vai ter mais poder para beneficiar você mesmo. Por isso que você aplaude o presidente que está ali fazendo isso, porque ele está fazendo o que você queria estar fazendo. É ter o poder que ele tem para beneficiar a sua família. Enquanto você não chega lá, você pega uma arma para submeter o outro. Você quer ser o injusto mais forte. Ou você é covarde e paga alguém, um miliciano, paga o arrego para ele ser injusto por você. Aprofundando, então, os desajustes sociais e a discordância sua com você mesmo, com a sua própria alma. Porque a pessoa que faz isso é a mesma pessoa que vai querer adotar um cachorro abandonado, uma criança abandonada, vai querer defender os direitos de outros fracos. Por que você não pensa que isso tudo é fruto do desajuste social e que uma alma, em acordo consigo própria, ela reconhece que ela tem que se importar com todos os tipos de fraqueza, todos os tipos de fraco, e não querer punir uns e proteger outros, mas querer que não existam fracos, não querer se sobrepor sobre nenhuma fraqueza. E até que não exista fraqueza no mundo, né? Que exista ajuste, que as pessoas vivam bem e ajustadas, né? Ajustadas aos seus trabalhos, às suas vidas, e uma vida ajustada à outra, né? Então, observe os presidentes, observe a vida social e observe você na cidade. Será que você não está achando que bom é ser injusto? Será que você não está achando que a lei existe só como benefício para o injusto que tem o poder?
A lei existe para o benefício de quem tem poder? Será que quem tem poder, o bom não é ter poder para dominar os outros? Pense na nossa necessidade de conhecer a justiça, refletir sobre a justiça, estudar sobre a justiça, para você olhar para o presidente, olhar para a cidade, olhar para você e ver no que tem que ser ajustado.